E para domingo o recado foi dado. São Paulo 5, Tolima 0. Um futebol convincente, acho mais do que convincente, acho que foi intenso, né? Acho que uma das coisas que eu mais cobrava do São Paulo era um time sem pegada, sem vibração, que mesmo com a chegada de Dorival Júnior, faltava um pouco mais de seriedade, compromisso com o resultado, com a vitória e até com o futebol jogado. Mas 5-0 acho que dá para o palmeirense ficar pelo menos com as atenções ligadas, que o São Paulo acredito que vai vir para o jogo. É óbvio que Dorival Júnior não vai armar o mesmo sentido da mesma equipe. Pode ser até a mesma escalação, mas não a mesma forma de se jogar. Que se jogou contra o fraco Tolima, contra o forte Palmeiras. Eu acho que é suicídio do Dorival pensar diferente disso. Então, será inteligente o Dorival no caso do quê? Ele pegar o que foi de proveitoso contra o Tolima, né? Reconhecer a fragilidade da equipe colombiana, foi 5-0, pelas razões que o jogo se desenhou a isso, mas tirar o de proveitoso e levar pro clássico do Brasileirão contra o Palmeiras, o choque rei. O São Paulo vai jogar em casa, vai ter apoio da torcida, então tudo isso conta muito pro São Paulino e pro São Paulo também. Se o Palmeiras na noite anterior mudou uma situação adversa dentro da mesma partida, Palmeiras que vira o primeiro tempo tomando de 2-0 e com falhas bizonhas na zaga, segundo tempo o Palmeiras muda radicalmente e faz 4-2. E o São Paulino que assistiu a partida ficou preocupado, falou, já pensou isso contra a gente? Se a gente provoca o Palmeiras, faz 1, faz 2 e não resolve a partida. Hoje é o São Paulo também, que, vamos ser sinceros, São Paulo pegou uma equipe muito fraca. O Palmeiras também, se bem que o Barcelona é mais competente, tem melhores peças também. Tem o Frank Cevic que fez o gol, mas tem o Damian Dias também, que tem um pouco mais de categoria. Então o Barcelona é mais competente. O Palmeiras teve que sofrer, obviamente, mais do que para poder fazer a vitória. O São Paulo não. O São Paulo pegou uma equipe extremamente frágil e após, quando começou a ter jogo, deixou de ser, porque o começo da partida não foi o jogo, foi festival de violência, o time do Tolima batendo e batendo muito. Quando o juiz expulsou, depois da expulsão do jogador do Tolima, obviamente o Tolima serenou os ânimos, né? Falou, opa, vamos jogar bola. Aí o Tolima lembrou, eu não sei jogar bola, eu sou ruim. Aí o São Paulo pintou e bordou, foi pro intervalo com 3-0, segundo tempo, mais 2 e construiu a goleada. Então esse tipo, mesmo com ou sem intenção, é um recadinho que dá pro Palmeiras. Se o Palmeiras mandou recado pro São Paulo, olha aí, ó, tava em situação difícil, fui lá e virei com totais méritos, com intensidade. O São Paulo soube diluir a sua intensidade o jogo inteiro. Pegou a equipe fraca, qual que é a obrigação? Golear. O São Paulo fez da melhor forma possível, no contra-ataque, dando campo para a equipe frágil e com a defesa exposta. Então, Caleri, Luciano, Caio Paulista 2 vezes e David fizeram os gols do São Paulo. Como eu tinha citado, o jogo estava meio enroscado até a expulsão de Riascos. Após a expulsão do jogador do time colombiano, ficou tudo mais fácil para o time do São Paulo, que já não estava se esbarrando somente na parte, não era nem na parte técnica, mas na parte física, porque o Tolima veio para quê? Para poder picar o jogo, enervar o time do São Paulo,
Tanto que antes da expulsão, os jogadores do Tolima meio que estavam tentando enervar os jogadores do São Paulo, buscando aquela coisa: se eu for expulso, eu levo você também. E para você ter uma ideia, como foi um jogo meio que diferente no questão, na questão de comportamental, o Luciano, que é o mais esquentadinho da equipe, no sentido de comportamento, estava pedindo calma para os outros jogadores. Para quê? Para não cair na clara pilha que os jogadores colombianos estavam querendo fazer contra os jogadores do São Paulo. Então, o Luciano pedindo calma, pra você ver como é que é a banana comendo o macaco. Como eu tinha citado, o São Paulo foi até o intervalo com 3-0. Todos os gols do São Paulo construídos da mesma forma. Recua-se, atrai o Tolima, e os 3 gols foram praticamente na mesma toada, no sentido de que a blitz do São Paulo, muitas vezes tabela, toques, ultrapassagens de Caleri. Então teve o gol que eu achei mais bonito plasticamente foi do que a tabela, as trocas de passes entre Luciano, Caleri, Luciano, que o Caleri ele domina a bola, limpa e vê o ângulo livre, mandou exatamente ali. O goleiro se esticou, mas nem só aparecer na foto no jornal de amanhã, porque não daria para poder pegar. Então, o São Paulo mostrou um futebol efetivo, eficiente e com uma coisa acho que me chamou a atenção positivamente para o São Paulo foi o que? O São Paulo mostrou diversos tipos de jogada, não somente bola, somente no Caleri. O Caleri foi uma peça para a vitória. Teve muito Luciano, teve até surpreendentemente Caio Paulista aparecendo. Aí no segundo tempo, com os gols teve mais um gol do Caio Paulista e teve gol do David, aí já era todo time diferente, pensando também no jogo de domingo, Dorival Júnior mudou o time meio, mudou tudo, porque 3-0 no intervalo, o jogo já estava resolvido. O que o São Paulo tinha que fazer? Trocar todo mundo, as principais peças, para quê? O risco, o Tolima voltar a querer bater de novo, já tá 3-0, já tá tudo perdido. Isso eu pensando o que o Dorival estaria pensando no diálogo com os jogadores no intervalo. Vou tirar as principais peças para quê? Evitar pancadaria, evitar brigas, aquela coisa assim. Eu já tô perdendo, tô com um jogador a menos, o que eu faço? Vou tentar provocar você para tentar tirar você também. Ou numa agressão, alguma coisa, machucar um jogador e perder o jogador pro clássico. Então o Dorival foi inteligente para isso. Tá resolvido. 3-0 a gente não perde mais. Então agora vamos tirar as peças e jogar mais solto. E o São Paulo baixou a guarda também. Não foi tão intenso como foi na primeira etapa, depois do antijogo do Tolima. E ainda saiu mais 2 gols ainda. Então ponto para Dorival Júnior, no sentido de que? De sabiamente poupar para o jogo importante. O jogo importante até então era contra quem? Contra o Tolima. Resolveu contra o Tolima, parou, acabou. 3-0 já acabou. Antes de sair os 5, 3. Intervalo, acabou o jogo. Tira as peças. Bota quem você quer que dá a rodagem, né? Para ganhar minutagem, né? Tempo de partida. E foi o que aconteceu. Então o São Paulo fez sim por onde, então é o tal do foi merecido. Então não tem um porém para poder falar do São Paulo. Pegou a equipe fraca, jogou como tinha que jogar. Se tinha obrigação, jogando em casa, estádio cheio, goleou. Porque tem times também que passam por quê? Passam por apuros. A equipe é fraca, vou resolver quando eu quiser. Muitas vezes não dá. Porque ainda bem que o juiz começou no caso, até tardiamente, a punir os jogadores do Tolima, porque a partida começou violenta por parte dos colombianos. E uma coisa que eu percebi até certo grau injusto, o pessoal do Tolima batia, o juiz fazia vista grossa, até antes do amarelo e da expulsão. Segundo amarelo que gerou a expulsão. O jogador do São Paulo revidava, ele marcava falta. Quer dizer, o que originava a reação do São Paulino
passava em branco. Ele fala, segue o jogo. São Paulo revidava, para o jogo, é falta. E isso vai enervando. Então eu pensei, foi tardia a reação para ter a atitude do árbitro. Mas a partir do momento que teve a expulsão, e nisso, naturalmente, o Tolima voltou à terra, né? Calma, vamos parar de bater e tentar jogar. Aí eles caíram em si. Não sei jogar. Por quê? Porque o time é fraco. Sinceramente, não... acho que passou o jogo inteiro. Não fez, acho que nada pro São Paulo. Então, classificação justa. Eu coloquei no título assim, classificação do São Paulo. São Paulo classificado. É que praticamente classificado, porque o São Paulo fez acho que tem 11 gols de saldo. O outro time lá, o Tigre, tem 3 ou 4 e vão ter confronto direto. Acho improvável, muito difícil. Não dá para o São Paulo tomar uma caralhada de gols, vários gols para poder cair fora e ainda pro segundo a pegar o terceiro que é cair para segundo colocado para pegar o terceiro que vem da Libertadores. Acho improvável. Por isso que eu já carimbei, já sacramentei, coloquei até na capa do vídeo, São Paulo classificado, porque já tá para pré-efeitos também. São Paulo que uma coisa tem que salientar também, o São Paulo está no campeonato mais fraco que a Sul-Americana. Por quê? Por causa do vexatório ano passado que São Paulo fez, que tinha time para poder ir para uma fase de grupos ou de mata-mata ou de uma pré-Libertadores. São Paulo não conseguiu nem isso. O Corinthians, limitadíssimo, o Corinthians conseguiu. Com todas as reticências, com todos os percalços, o Corinthians foi eliminado agora, na fase de grupo. Vexame também. Então essa situação que o São Paulo está bem, o São Paulo hoje está bem, nadando de braçada, está tranquilo. Por quê? Baseado não é porque o São Paulo está numa caminhada boa. São Paulo agora está colocando o nariz para fora da lama, da merda, só agora. Então, com a chegada do Dorival. Não sei, eu tento imaginar como é que seria o cenário São Paulino com o Rogério Ceni. Tendia a ser catastrófico, no caso. Então, já pensou chegar num clássico contra o Palmeiras com o Rogério Ceni? Eu acho que ele já teria caído antes, com certeza. Acho que a diretoria do São Paulo pecou também no sentido de demorar em mandar o Rogério Ceni embora. E isso, quem foi prejudicado foi o time dentro de campo, a torcida que torce pro time. Então, a partir do momento que foi mandado embora, trouxe o Dorival, São Paulo mudou. E são os mesmos jogadores. Isso também tem que colocar um pouquinho de culpa também no jogador. Por que não jogou por Rogério Ceni e agora está jogando com o Dorival? Né? Também tem que se colocar também que o São Paulo na Sul-Americana não está pegando ninguém. Não, goleou 5. Uma coisa que eu tenho que dizer, eu não estou dizendo isso, o São Paulo ganha de 5-0, o São Paulo tem que ficar quietinho e não comemorar. Não, toda vitória tem que comemorar. Da mesma forma que eu falei pro corintiano, no vídeo que eu fiz quando o Corinthians eliminou o Atlético Mineiro, perdeu em BH, ganhou em Itaquera no tempo normal e ganhou nos pênaltis. A classificação tem que comemorar. Não, isso sem sombras de dúvida. Qualquer ato heróico ou um feito conquistado tem que ser comemorado, mas tem que ter um pouco de frieza e inteligência para poder analisar a situação. O São Paulo está na Sul-Americana, não está em Libertadores. Pode vir ganhar a Sul-Americana e ano que vem ter a vaga na Libertadores, na fase de grupos. Então o São Paulo classificou, goleou, perfeito. Comemora-se? Sim. Totalmente, tem todo o direito para isso, mas tem que saber a situação que está. E uma coisa que o São Paulo tem que estar o quê? Esse 5-0 contra o Tolima ajuda no que para domingo? Mostra que o São Paulo está vivo. O São Paulo não vai ser galinha morta contra o Palmeiras. Eu acho que basicamente, não vou dizer que somente isso, mas basicamente é isso. Não queira o São Paulo querer falar, enfiamos 5 no Tolima, vamos enfiar 5 no Palmeiras. Como o Palmeiras também não pode achar também que viramos heroicamente contra o Barcelona de Guayaquil, agora vamos enfiar 4 no São Paulo. Se for acontecer de um lado ou do outro, é da natureza do jogo. Mas não achar que
eu enfiei 4, vou enfiar 4 de novo. Eu enfiei 5, vou enfiar 5 de novo. Então, isso faz pensar o quê? Já falei do Palmeiras e do São Paulo. Tentar colocar nessa conversa Corinthians também. O que matou o Corinthians contra o Del Valle? Vanderlei Luxemburgo pegar a tática de 3 zagueiros que deu certo contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Mineiro, pura e somente. Pegou a mesma formação, pá, colocou contra o Del Valle. 3 zagueiros contra um atacante. E esse um atacante engoliu os 3 zagueiros. Então, tanto Abel Ferreira como Dorival tem que pegar o que foi de bom das 2 vitórias, das 2 classificações, das 2 passagens de fase e para por aí. Vai ser outra natureza. Então, São Paulo, classificado, 13 pontos. Não perde a classificação mais pro Tigre, mesmo com confronto direto, que tá com 10 pontos. Se ganhar o Tigre vai a 13, mas o saldo é quilométrico, então eu acho que não tira. Terceiro colocado, já eliminado, o Tolima, tinha até chance de ganhar o São Paulo, 5 pontos. E Puerto Cabello, só figuração, 0 pontos. Não fez nada até agora e não vai fazer também. Na última rodada vai pegar o Tolima. O Tolima vai ganhar, vai aos 8 pontos, que o Cabello é fraquíssimo. Então é isso. São Paulo se classifica, como eu citei, com méritos. Torcedor São Paulino, comemore. Você classificou na Sul-Americana. Isso é o lado bom. O lado ruim, classificou na Sul-Americana. O lado ruim, calma que eu vou explicar. É o lado ruim que eu falo, gerado por um ano passado catastrófico, que era pro São Paulo, repito, estar numa Libertadores. Esse São Paulo não deve nada por um Corinthians que esteve numa Libertadores, hoje está eliminado. O que acontecia pro São Paulo poder, minimamente, o São Paulo poder classificar? O São Paulo não teve competência para isso, nenhuma pré-Libertadores. Então hoje, por isso que eu falo São Paulino, comemore, acabou de hoje, dormiu, amanheceu o dia de amanhã, agora o pensamento é o Palmeiras, como o Dorival fez 3-0, acabou o jogo, 3-0 no intervalo acabou, os 2 gols foi só consequência, ele trocou o time, por quê? Meu pensamento agora, depois do intervalo, é o Palmeiras. Então vai ser outro jogo, o São Paulo, acredito, não vai fazer 5 no Palmeiras. O Palmeiras, acredito, não vai fazer 4 no São Paulo, né? Então, pode até acontecer, né? Porque futebol é futebol, mas eu acredito que tanto Abel Ferreira como Dorival Júnior vão querer pegar, como eu citei, as partes boas, o que foi produzido de bom nos jogos, saber que Barcelona de Guayaquil é só o Barcelona de Guayaquil, esforçadinho, bonitinho, nada além disso. Tolima, fraco, horrível. Se fosse para tentar colocar numa balança, o Barcelona de Guayaquil é mais forte que o Tolima. Mas quando o Palmeiras e São Paulo se enfrentarem, é tudo do 0-0. São Paulo tem o trunfo de jogar em casa, torcida única, estádio cheio. Então, zera-se tudo. Para os 2 times, é tentar tirar o melhor proveito. São Paulo classificado com méritos. Então, para domingo, o recado tá dado.